dia, Pai. Bom dia, Mãe. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Como está o seu dia? Chamando as amigas aqui já para aquela live das quintas-feiras. Você que está chegando agora, sim, todas as quintas temos live às 6 da manhã. Vai lá, olha nosso canal no YouTube, olha nossas redes sociais todas, estamos em todas as redes, temos grupo no Telegram e no WhatsApp. E para você que está chegando agora, um ótimo dia. Bom dia, preciosa. Bom dia. Vamos aqui conectando, entrando pelos nossos canais. Tô vendo aqui. Não, hoje é a Fábio, né? Pelas chamadas. Cadê a nossa Andréia? Bom dia, Flor do Dia! Bom dia! Que dia gostoso, né? Amanheceu geladinho. Dá pra ver pelos nossos cachecóis. Você entrou pelas chamadas ou pelo teu? Pelos chamadas. Tá, deixa eu ver a Fábio aqui, então. Não tem pedido. Fábio, manda de novo. Vai dar certo. Ela pediu pra tu mandar o convite de novo pra ela. E vocês, como estão? Bom, sejam bem-vindas, né? Bem-vindos. Enquanto a Fábio e a Evelyn estão se conectando. As internet, gente, a internet. Vai dar certo. Ah, Já enviei aqui, Fábio. Vamos de novo. É porque eu não consigo enviar enquanto já foi o convite, né? Aí não aparece de novo para enviar. Mas foi. Pois é, gente. Enquanto eu estava falando aqui, né, Andréia? Vai compartilhando, enviando o aviãozinho. Onde nós estamos, Andréia? Em que redes sociais? nós estamos em todas. Nós queremos discernir o evangelho, a boa nova em todas as redes, né? Então, desde os nossos canais no WhatsApp, Telegram, Face, pelo YouTube Isso. e outras que às vezes eu nem conheço. Mas estamos lá, canal no Telegram, no WhatsApp. Depois da live, né, André? A gente sempre manda um conteúdo Compartilha. extra, compartilha lá, manda um conteúdo extra, então é bem bacana. Vamos lá, continuamos tentando aqui. Não, a Andréia tá pelo Amigas. Eu vou. Tu consegue me derrubar e eu entrar pelo meu e a Fábio pelo dela? Pelo chamadas? Mas o dela aparece aqui, eu não sei por que não tá entrando. Eu envio, tá aqui, enviar. Tá entrando, diz ela. Tá entrando. Glória a Jesus. Pede para participar, Fábio. Pede para participar você aqui. Não aparece nada para mim aqui. Aceita a Fabi aí, Evelyn. Pois é. Tecnologia, gente, é uma paciência que a gente precisa ter. Exatamente. Mas tudo dá certo. É verdade. Não está conseguindo participar. Não está conseguindo participar. Bom, o que faremos? Alguém aí que entenda mais de tecnologia que nós, para nós descobrir como é que faz aqui? Porque eu mando para ela, envio, mas está dando... Tá chegando. Abriu uma telinha aqui. Um computador. Falta... Já mudo. Já mudo. Alguém aí que entenda mais de tecnologia que nós? Só um pouquinho que travou, tá?
Sim, senhora. Estamos Sim, ouvindo sim. nós antigamente, inclusive. É que eu estava no outro celular também tentando. Não, eu acho que travou, realmente. Podem Nós, continuar aí? Vai nós, lá. nós te ouvimos, só não estamos te vendo. Estamos vendo o teclado do computador. Sim, podem ir, gente. Não. Hello. Aê! Não, minha Ô, filha, Glória. aqui os amigos a gente espera, a gente resolve os problemas, a gente dá jeito, porque a gente está aqui para isso mesmo, para mostrar para você, inclusive, que está em casa, que as coisas acontecem ao vivo e a cores e que tá tudo bem. E que a gente tem o fruto do Espírito. Aleluia! Vai lá, Andréia, toca aí. Senhora, para a gente continuar. Continuar. Paizinho amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Pai. Nós te entregamos essa manhã, Pai, colocamos-nos aqui à tua disposição, Senhor. Pedimos a tua doce presença, Espírito Santo, para que nos conduza nesse dia, para que aquele, Senhor, que estiver vendo depois essa live, Senhor, também receba, Senhor, do teu amor e da tua graça, Pai. Que essa live possa fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Assim nós te oramos, com o coração agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar, né, de um assunto que é bem sensível, né, no nosso coração, que é a rejeição e a orfandade. Então, esse é o nosso tema de hoje. E independente da idade ou da história da vida, em algum momento todos nós já experimentamos, né, a rejeição de não termos sido acolhidas, aceitas, né? E às vezes isso não vem através de palavras, né? Ela às vezes vem até através de um silêncio. Às vezes a gente está esperando uma resposta e o silêncio, aquilo gera uma forma de rejeição. Algumas pessoas foram abandonadas fisicamente e outras mesmo cercadas de pessoas, mas emocionalmente sozinhas, né? Então, com o tempo, essas experiências vão deixando marcas dentro do nosso coração. E isso vai deturpar, vai trazer mentiras da nossa identidade. Tanto a rejeição quanto a orfandade fazem isso no nosso coração, né? Então, que a gente não é amada, que a gente nunca vai ser suficiente, que a gente não é aceita. E hoje a gente quer explanar e vamos descobrir através da palavra de Deus a nossa identidade. Verdadeiramente, onde pode ser construída, onde essas feridas podem ser entregues e o que a palavra vai dizer sobre isso, né? Então, o que é rejeição, né? Rejeição é a experiência de não ser aceito, valorizado ou desejado, né? E ela vai acontecer de várias formas, como eu já falei ali, né? Na família, no trabalho, na igreja, em um ambiente social, no casamento. E a rejeição não é apenas um acontecimento, ela pode transformar a nossa forma de nos vermos, né? E isso vai afetar a nossa autoestima, vai afetar nossos relacionamentos. E quando falamos de relacionamento, isso vai afetar nosso relacionamento com Deus também. Com Deus. E a orfandade, né? A orfandade vai muito além da ausência dos pais, né? A gente tem fases na nossa infância, a gente tem fases nas nossas vidas que foram feitas para serem abençoadas, para criarem vínculos emocionais. E quando esses vínculos emocionais eles não são gerados, a gente cria um sentimento de órfão, porque era para ter sido gerado, né? Então, mesmo boas autoridades, aqui vamos falar pais e vamos incluir todas as autoridades, porque a orfandade tem a ver com como a gente se relaciona com a autoridade. Elas podem desenvolver essa mentalidade de órfão. Então, a orfandade faz a gente acreditar que a gente precisa provar o nosso valor, que a gente precisa provar no sentido de buscar o amor da pessoa, né? E viver em constante insegurança. Então, a rejeição e a orfandade, elas vão criando no nosso coração vazios de quem realmente somos, né?
E com a rejeição, muitas vezes gera essa mentalidade de órfão. Por quê? Porque quando a rejeição ela não é curada, a gente automaticamente passa a produzir pensamentos ruins. De que a gente não é importante, que ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa. Se eu errar, vão me abandonar. Então a gente está naquele perfeccionismo constante de querer buscar essa aceitação, mas é algo que não é saudável. A gente está falando aqui de algo que é um excesso por insegurança. Por insegurança. E o que a Bíblia fala, Fábio, sobre nossa identidade, sobre rejeição, sobre orfandade? Na verdade, a Bíblia traz riquezas sobre isso, né? Muitas riquezas. E a gente só conhece, na verdade, quem nós somos se a gente formos exatamente a pergunta que tu fez, para a palavra. Não existe outra forma. Seria a mesma coisa que nós falamos na semana passada sobre ansiedade, né? Lembra que a Evelyn fez da ansiedade, ela foi mediadora, né? Se eu sou uma pessoa ansiosa, significa que eu sou órfão. Só isso significa que eu sou órfão. Não é que os meus pais morreram e nada mais. Não tem a ver com os meus pais. Se trata de mim. Se trata que eu não conheço o quê? A minha identidade. A ansiedade, ela vem disso daí também, né? Então, para eu curar a ansiedade, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber quem é a Fábio, quem é o meu pai, além de tudo isso, antes de eu saber quem eu sou. Então, o evangelho, ele não oferece simplesmente o perdão quando a gente vai para Jesus. Ele não oferece simplesmente isso. Ele oferece uma filiação. Essa é a delícia do evangelho. Quando a gente vai para Jesus, né, que a gente já lembra das lives anteriores que nós falamos da cruz, lá que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e é lá que a gente tem que entregar todas as nossas mazelas, ele não oferece só o perdão. Ele oferece filiação, né? Paulo escreve, em amor nos predestinou, olha só, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Né? Aí, quando eu estava lendo isso, relendo ontem, né? Isso daí, ontem no final da tarde, eu pensei assim, cara, eu não tenho filhos. Mas se eu adotasse uma criança, se eu fosse adotar uma criança, nós tentamos, não é que nós não tentamos, mas as leis não é tão simples assim, né? Se eu fosse adotar uma criança, eu não tinha gerado ela. Eu não gerei ela do meu ventre. Eu gerei ela do meu coração. O que essa criança passaria a ter? O meu nome, o meu sobrenome, ela passaria a ter. Ela passaria a ter a minha herança. Ela passaria a ter a minha proteção. Ela passaria a ter a minha identidade, porque eu ia dar a minha identidade para ela, na verdade, ela passaria a ter a minha identidade. E outra coisa fundamental, pertencimento. Essa criança não estaria mais lá no orfanato, sem pertencer a ninguém, sem pertencer a uma família, sem pertencer a nada, jogada, não. Ela ia ter senso de pertencimento. Quando eu vou para Jesus, ele diz isso para mim, Fábio, eu não quero só dar o meu nome para você, eu não quero só dar a minha identidade para você, eu não quero só dar a minha proteção para você, eu quero dar pertencimento. Eu quero dar pertencimento, é isso que Jesus faz com a gente. Ele anula, basicamente, aquele primeiro registro que a gente tem lá de nascimento, para quem é casado já não tem mais, né? Aquele registro de nascimento e dá o dele para nós. Ou seja, eu já não sou mais rejeitada, eu já não sou mais órfã, eu sou filha, eu pertenço à família de Deus. Da mesma forma, quando alguém está em Cristo, né? O que acontece? Eu recebo identidade, eu pertenço à família de Deus, eu deixo de viver órfão espiritual e eu passo a viver como filho amado de Deus. Então, o amigo de Jesus, ele não aprende simplesmente a conquistar o amor do Pai. Por que ele não precisa conquistar o amor do Pai? Porque ele já foi recebido por ele. Tem algo, Andréia, que você falou na terça-feira. Lembra que eu falei para você ainda que eu até escrevi e marquei com a canetinha? Que cabe nisso aqui, eu não sei se você ia dizer, mas cabe nisso aqui que nós estamos falando,
que Jesus, ele apenas não nos tolera. Lembra que você falou isso? Que eu achei fantástico o que você falou? Que Jesus apenas não nos tolera, ele nos recebe. E é verdade, ele nos recebe com esse amor fundamental. Porque o amor do Pai, ele cura a orfandade. Ele cura. Vê de quão grande é o amor que o Pai tem concebido por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1, né? Então, a gente não precisa mais, a Andrea falou, né, que quando a gente não tem, quando a gente é rejeitado, a Andrea falou muito bem sobre buscar aprovação humana, buscar desempenho, a gente usa máscaras, né, nós usamos máscara porque nós temos medo de dizer quem nós somos de verdade, mas quando nós nos entregamos e aprendemos a saber que Deus, ele é nosso Pai, nós não necessitamos mais dessa aprovação humana. Nós não necessitamos de desempenho, nós não necessitamos porque Deus, ele não está atrás do nosso desempenho, né? Ou seja, eu posso errar porque ele não vai deixar de me amar por causa do meu erro. Eu recebo, o meu sucesso não está nas coisas que eu faço, o meu sucesso, mas está no nível de intimidade que eu tenho com ele. Está no nível de intimidade que eu tenho com ele, não é verdade, Andréia? É verdade, né? E a gente não pode esquecer que Jesus, quando foi para a cruz, foi rejeitado, esmagado, abandonado. E tudo para que eu e você tivesse acesso a esse relacionamento com o Pai. A eu e você. E Evelyn, e como acontece esta cura desses sentimentos? A Fábio já falou sobre a filiação, mas como a gente faz para sermos curadas assim? Surpresa, processo. Que vai durar quanto tempo? Para sempre, que nem dizia meu filho quando era pequeno. Ele não falava para sempre, ele dizia para sempre. Por quê? Porque é a realidade, né, gente? Esses são detalhes da nossa vida. Vamos lá. Eu tenho 45 anos. A minha identidade, ela foi construída ali do 0 ao 7, a principal. Depois pode ter ido até os 14, até os 21. Depende muito da pessoa, porque isso é muito individual. E aí foi construído isso ao longo desse tempo. Só que eu não lembro lá do meu 0 ao 7. Alguma memória ou outra muito pontual, algumas pessoas têm, outras não têm. E como eu vou tratar isso? Então, quando eu conheço o Senhor Jesus, eu posso ir para... Eu estava até falando com as meninas na terça-feira, que eu posso ir para qualquer lugar buscar sobre isso. Só que todos esses lugares, seja um livro, seja uma religião, seja um treinamento, seja um curso, o que for que você for buscar a sua identidade, restaurar essa identidade, curar essa rejeição, entender sobre a adoção de filhos por um pai que você não tem uma base, talvez, na Terra para identificar como um pai perfeito. Todos esses caminhos precisam te direcionar para Jesus, para a cruz de Jesus e para a palavra de Deus. Se você está buscando em treinamentos, cursos, livros, religiões, etc., que não te levem para Jesus, infelizmente eu tenho uma notícia para você. O vazio não vai ser preenchido. A pergunta não vai ter resposta. Não vai ter uma resposta completa, talvez tenha um paliativo, talvez tenha algo muito imediato, mas não vai tratar a raiz. E a nossa rejeição tem uma raiz, que é lá no profundinho, lá no comecinho. O nosso sentimento de orfandade vem lá no comecinho, de alguma palavra que talvez hoje o adulto consciente não fala, nossa, que bobeira, que besteira. Mas a criança de 2 anos entende como o adulto de hoje entende? A criança de 4 anos entende como um adulto hoje? Não. Hoje nós falamos assim, eu entendo o contexto, eu já perdoei aquilo, mas ei, se o Senhor te lembrar de algo, é porque Ele quer tratar algo ali. Mas quem consegue tratar de fato e de verdade? Só quem esteve lá. E o único que é onipotente, onipresente, onisciente é o Senhor. Então Ele esteve, está e estará em todas as fases da nossa vida. E é somente através dele, é isso que a gente quer trazer para você aqui, que é somente através dele, na busca por ele,
que nós conseguiremos nos libertar de todos esses sentimentos. Né? A gente não falou ali só de rejeição como hoje, orfandade, mas a gente vem falando de ansiedade, de medo, das feridas da alma, que são todas essas. Né? Infelizmente é um pacote. Um pacote que foi nos entregue ao longo da nossa infância. E Evelyn, você está falando dos seus pais? Não, gente. Eles também receberam algo que eles entregaram. Né? Então, eu não estou falando mal deles, eu estou falando do que eu estou buscando para a minha vida, para consertar, para que então eu erre menos, e os meus filhos errem menos com meus netos, e assim por diante. Mas eu só encontro isso na palavra do Senhor. Você pode buscar. Se você, inclusive, está buscando em vários lugares, né, e ainda encontra um vazio dentro de você, você só vai encontrar a verdade na palavra de Deus e no Senhor. E eu falei para as meninas até algo e voltou agora aqui para mim falar. Se nós encontrássemos a perfeição, talvez nós não precisássemos mais de Jesus. Porém, entretanto, todavia, como disse a Fábio, existe só um que é perfeito. Então, se eu quiser encontrar a perfeição, eu preciso encontrar Jesus. Porque é nele que a rejeição, todas essas feridas da alma serão curadas. E, né, então volto lá no que a Andrea perguntou, só que é um processo. Não é pode pirlim-pim-pim, não é Thanos que estala os dedos, mas é o Senhor Jesus nos dando passo a passo, aquilo que eu preciso para o momento, aquilo que principalmente, entenda isso, eu sei que é desafiador, porque para mim foi, Senhor, por que o Senhor não tratou isso de uma vez? Por que o Senhor não fez? Está tratando? Porque eu não aguentaria receber tanta informação e tantos processos de uma vez só. Então, para cada fase da nossa vida, para cada momento, o Senhor vai trazer algo pontual para que a gente ou se arrependa ou libere perdão, né? Para que a gente feche portas e tenha uma nova vida, receba uma nova bênção do Senhor para aquele tempo. Então, acho que é um processo, André. E eterno. Pelo menos, eterno não. Até que a eternidade chegue. E enquanto vocês falavam, me veio à memória, né? Eu com 6 para 7 anos, eu me machuquei e eu precisei ir para uma cirurgia. E ali, meu pai e minha mãe precisaram me deixar, porque eu precisava ir sozinha. E ali entrou um sentimento de abandono. De que eles estavam me deixando com pessoas estranhas. Então, esse sentimento de abandono, rejeição, eles são às vezes muito sutil. Porque o meu pai e minha mãe me amavam naquela hora. Eles estavam fazendo o melhor por mim. Mas eles tiveram que me deixar. E isso eu precisei ser tratada. Precisei entregar esse sentimento daquele momento de entrar na sala do hospital. Entregar na cruz de Cristo. Liberar perdão para os meus pais, porque eles nem sabiam o que tinha gerado no meu coração por ter me deixado. Eles não podiam fazer diferente. E aí sim eu entendi que aquilo era uma mentira, de que eles estavam comigo. Mas sutilmente o inimigo coloca uma mentira no nosso coração. Uma mentira. E tudo que nós estamos falando hoje é um processo. E assim, a gente tem que vigiar. Porque nós já sabemos que somos filhas. A gente já sabe desse amor. Mas muitas vezes a nossa mente quer nos pregar mentiras. Quer nos trazer esse sentimento de volta. E aí a gente tem que continuar vigiando e orando, como diz a palavra. Porque a gente já sabe que pertence, como a Fábio falou, a uma família. A gente tem uma nova identidade. Existem gatilhos que vão aparecer ao longo das nossas vidas, muito bem falado também pela Evelyn, mas a gente tem que saber para onde ir, que é na palavra, que é na oração, e é dizendo, ei, esses pensamentos não devem me dominar,
porque eu sei de onde eu venho agora, eu sou filha. A gente é filha. E isso é um processo que a gente precisa fazer regularmente, na nossa mente, né? E Fábio, o que teria mais para acrescentar do que nós estamos falando, conversando? Se o senhor te deu alguma lembrança também, testemunho? Na verdade, quando tu fala, são duas coisas aí na tua fala que eu achei muito importante, né? Quando você falou do abandono, no meu caso, o abandono foi diferente, né? Quando o sentimento de abandono entrou, às vezes a gente diz assim, né? É só uma criança, né? É só uma criança, criança não tem sentimento, não sabe do que está passando. É uma criança, ela tem memórias, né? Ela tem memórias, ela não sabe falar, ela não sabe verbalizar, mas ela tem memórias. No meu caso, o abandono entrou quando eu nasci já, né? Quando eu nasci, meus pais também não queriam. Foi devido à situação financeira, a gente era muito pobre, né? Devido à situação financeira, eu fui dada para minha avó materna. Fui dada para minha avó materna. Quando entrou o abandono na minha vida e a rejeição e abandono, quando eu fui dada, né? Ou seja, meus pais não me querem. Nesse momento, eu era um bebê. Eu era só um bebezinho. Imagina, passei toda a vida... Gente, eu era essa pessoa que passei a vida toda em função de outros. Em função de outros. Eu não tinha minha opinião própria. Não tinha. Eu não dava minha opinião. Por quê? Porque eu tinha medo que as pessoas me rejeitassem. Ou ao contrário, como eu falei para as meninas na terça-feira. Eu primeiro rejeitava. Se eu via que era muito desafiador ali, então eu rejeitava primeiro para não ser rejeitada, para não ser ferida. Então eu feria. Lembra que uma pessoa ferida, ela fere outra pessoa também. É automaticamente. Às vezes você nem está consciente com isso, né? Então isso a gente, quando a gente fala do nosso testemunho, quando a gente dá alguma coisa que nós já passamos, é para você pensar nisso também. Em que área da sua vida que você entrou essa rejeição, esse abandono, essa orfandade dentro do seu coração. E outro ponto fundamental da fala da Andréia, né, que me vem o Romanos, a gente vai falar sempre de Romanos 12:2, sempre para você, né? Eu estava aqui lembrando, a gente sempre volta em Romanos 12:2, que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos para o Senhor, né? Pensamentos cativos para o Senhor. Por quê? Porque é sutil, gente, é muito sutil você ouvir assim, ó, você não vale nada. Você não é nada. Você errou de novo. Você errou de novo. Aí você tem que parar naquela hora. Ah, eu errei. Realmente eu errei, eu reconheço que eu errei. E aí a gente tem que... Lembra que a gente falou do orgulho? De deixar as máscaras, numas lives anteriores aí que a gente falou, olha, temos que tirar a máscara. Tirar a máscara de superpoderosa de Thanos, que nem a Evelyn falou aí, né? Tirar a máscara que nós temos o poder, não. Sem Jesus a gente não tem nada. Né? E dizer, Senhor, eu errei de novo. Mas o que diz a tua palavra ao meu respeito? O que diz? Sabe por quê? O meu valor não é definido por aquilo que eu faço. Ele não é definido por aquilo que eu faço. Ele não é definido pelas minhas obras. Ele não é definido por aquilo que eu falo. Ele é definido na cruz. Ele é definido na cruz. Por isso que eu tenho que orar, vigiar e Romanos 12:2, meus pensamentos têm que estar cativos ao Senhor. Eu tenho que levar meus pensamentos para o Senhor. Senhor, a Bíblia diz que eu sou, mas isso não me exime de errar. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu estou nessa terra, eu estou sujeita a errar. E eu vou errar. A perfeição é só na eternidade. É isso que nós queremos deixar claro para você. Não é porque nós não erramos. Nós erramos, eu erro todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir lá, Jesus, me perdoa, eu errei. Eu não sou isso, Jesus. Eu não sou isso. Né? Então, é isso que nós temos que estar consciente. Consciente. Romanos 12:2. Levar cativos meus pensamentos ao Senhor sempre, sempre. Pode ir, Andréia. E isso só tendo aquela intimidade que a gente tem conversado e falado. Palavra, ter o seu momento. E entendermos, né, que não somos perfeitas. E reconhecer essa nossa humanidade. Nos permitir ser humano. Nós somos humanos, nós não somos robôs, né? E às vezes querem colocar em nós que nós somos uns robozinhos, que vai ser assim, 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 assim.
E não, muito pelo contrário, né? E Evelyn, algo te chamou, o Espírito Santo conversou contigo? Estava aqui só verificando o versículo, Fábio, depois confirma para mim. Esse processo, como a Fábio falou ali, deixa eu voltar, da criança, ela sente, só que muitas vezes ela não sabe o que sente, porque ela está num desenvolvimento de pensamento, né? Ela está aprendendo. O que falam para ela, ok, você é burro. Ah, tá bom, sou burro. Ah. Só que Exato. quando o adulto cresce, esse sou burro se torna num sou incapaz, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Entende? A criança, ela assim, ok, sou burro. Pode até rir sobre isso, é verdade. Só que quando ela cresce, ela chora, ela fica com medo. Quando tudo isso vai acontecendo ao longo da infância, o adulto vai transformando isso naquilo que ele vai adquirindo de conhecimento. O que uma pessoa feia merece? Nada. O que uma pessoa burra merece? Nada. Merece coisas ruins, uma pessoa que fez coisas. Você é mal, você está errado, você só faz bagunça. O que uma pessoa que recebe todas essas características quando cresce vai entender? Vamos lá, eu já tinha saído de casa e tinha filho pequeno né, como eu disse, ouvi da minha mãe. Mãe, você pode ficar com o Lucas hoje para mim ir para não sei onde, não fazer não sei o quê? Eu não, você que fez, você que cuide. A minha mãe estava me machucando. Não, ela estava sendo sincera. E na hora eu falei assim, ela tem razão. Eu que fiz, eu que cuide. O que eu fiz com aquilo? E aí minha história é longa, enfim, não vou contar aqui agora. Vai lá nos canal do YouTube Descobre, que tem lá também. Mas o que eu fiz? Eu levei essa imagem para Deus. Se eu fizer algo errado, Deus vai dizer para mim, imagina, Deus é meu pai, né? Já tinha essa percepção, Deus é meu pai. Se a minha mãe falou isso, o meu pai vai falar assim, se eu aprontar, se alguma coisa der errado na minha vida, eu que resolva. Então, o que eu comecei a fazer com isso? A orar a Deus agradecendo pelo dia, mas quando eu tinha algum problema, jamais eu levava para o Senhor. Eu tentava resolver na força do meu braço. Por quê? Por causa de um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, de tipo de orfandade. A minha mãe não vai me ajudar, ninguém mais vai me ajudar. Né? Imagina Deus que eu não vejo, que está distante. Né? E hoje entender esse Deus perto não é que o sentimento, às vezes... E aí não é esse sentimento pontual, tá, gente? É algum sentimento que venha hoje para você, só que o que a gente quer trazer para você é que a gente percebe mais rápido. Quando a gente percebe essas acusações, essas rejeições, essas necessidades de aprovação, qualquer sentimento, muito mais rápido por termos o Senhor e entendermos a filiação e estarmos buscando um relacionamento profundo com esse Pai, é que a gente consegue identificar e liberdade de sair mais rápido disso. A hora que você tiver essa noção, eu chego a fundei aqui agora, porque a hora que você sentir esse fardo leve, essa liberdade no Senhor de não receber mais acusação, mas de receber sim as palavras que ele nos diz sobre nós. Por isso que eu amo tanto lá o Salmo 139, certo? Que vai falar assim, me fez de forma maravilhosa, especial, admirável. Aí eu falei assim, agora essa é minha identidade. E não é me achando, é falando com meu pai. Obrigada, meu pai, obrigada. Porque no Senhor é realmente o que eu quero escutar. E ele nos afaga assim, né? Às vezes ele nos corrige, não dando aquilo exatamente que a gente quer, mas o que a gente precisa. Mas é saber voltar para um colo que vai sempre me dizer, você é especial, eu te fiz de forma admirável. E aí você fica... Isso. E chegando já perto do nosso horário que a gente tem comprometido, né? Talvez hoje você possa ter percebido que algumas dores, né, nasceram da rejeição ou da mentalidade de órfão. Mas a boa notícia é que Deus nos adota como filhas e filhos dele, né? Então,
em Cristo a gente não precisa mais permanecer nesses sentimentos. A gente já mostrou aqui o caminho. A gente tem mostrado aqui como fazer isso. É um processo? É um processo. É dia após dia, mas ele é real. É como a Evelyn fez. E isso realmente acontece. Nós três ficaríamos horas conversando sobre esses momentos. Então, mas ela não termina, né? Só pela adoção. Porque ele quer trocar as mentiras do nosso coração através da palavra dele que nós conversamos aqui. Então, você não é aquilo que fizeram com você. Você tem uma nova identidade. E Deus vai dizer, você é filha, você é preciosa, você é amada. Eu te fiz antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Eu te fiz. E que você possa verdadeiramente receber esse espírito de adoção e esse pertencimento à família do Pai de Deus. Fábio, quer orar para terminar? Amém. Não esquece de dar o like, de convidar as amigas para assistir, de comentar. Se você tiver um pedidinho de oração aí, pedidão de oração, pode fazer inbox, nós oramos. Né? Tem pessoas pedindo, nós estamos orando, intercedendo por você que está inscrita no canal também. Segue a gente lá no Telegram, no canal do WhatsApp, no YouTube. A Evelyn faz melhor do que eu isso daí, mas vamos lá. Eu estou aprendendo ainda. Vamos orar, né? E tem uma coisa, antes de terminar, que enquanto a Evelyn falava, eu lembrei de algo. Tem uma música muito antiga do Diante do Trono, infantil ainda, mas que toca muito o coração. E eu gostaria que você escutasse. Eu não lembro o nome da música, mas a música fala: cor de sua pele, no seu cabelo desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Nunca deixe alguém dizer, nunca deixe, guarde o seu coração. Provérbios diz, né? Sobre tudo, guarde o seu coração. Você é linda, você é especial, você é amada, você é valorizada. Sim, nós erramos bastante, mas o nosso valor não está nisso, o nosso valor está na cruz. Amém? Pai, em nome de Jesus. Calma. Vai falar. Volta. Voltei. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui mesmo. Ei, sugestão, põe a música junto lá hoje, nos extras, no canal do Telegram. Põe lá essa música. Coloco. Ok, pode... Pai, em nome de Jesus, Senhor, muitíssimo obrigada, Senhor, só gratidão. Sim, pode ser que fomos rejeitadas, pode ser que nós somos abandonadas, mas ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor jamais nos rejeitará. Que delícia isso! Isso é algo sobrenatural. Sobrenatural, Senhor. Que todas as pessoas que escutarem essa live, Senhor, elas possam ser tocadas pela Tua paternidade. Elas possam não só ser tocadas, mas elas possam viver a Tua paternidade, Senhor. Viver na íntegra essa paternidade, não só de cabeça, Senhor, mas de coração. Não só de mente, mas de coração, Senhor. De coração, porque existe um lugar. Existe um lugar. Existe um lugar, e esse lugar é a cruz de Cristo. Lá eu encontro refrigério. Lá eu encontro alento para minha alma. Lá eu encontro descanso. Lá o medo sai, a ansiedade sai, a rejeição sai, a orfandade sai. Lá neste lugar existe pertencimento. Pertencimento. Senhor Jesus, que nós possamos pertencer. Chega de ficar buscando aprovação. Chega, porque isso só traz ansiedade, só traz frustração. Nós queremos este lugar em Ti, Senhor. Nós queremos este lugar, que nós possamos encontrar este lugar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou achar um lugar de pôr mãozinha igual no WhatsApp aqui. Desculpa, eu não vi. Maravilhosa.
Beijo. Beijo. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até quinta. Até quinta.